Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto do corpo quanto da mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer o inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não possuem valor. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e, principalmente, medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após um movimentado verão vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente. Isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença, e por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato, isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza. Ele encontrou-se com o fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria e, mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu. E isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo.
Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita, um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé, aparentemente abre o meio para um sexto sentido, através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda, e ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma, talvez porque eu não entenda exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força, ou uma causa central primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho este conhecimento porque eu experimentei. Por muitos anos, venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Este trabalho do diabo começou com a crise de 1929. Através daquela feliz virada na roda da vida, perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. O Harriman National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderiam suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho, após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Este pensamento veio até mim uma noite enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln, sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio.
Com isso, veio outro pensamento.